Olá, amigos. Estamos hoje na cidade de Narbonne, no sul da França. Narbonne é uma cidade repleta de história e beleza. A cidade é conhecida por sua importância durante a época romana, com vestígios de seu passado glorioso ainda presentes. Também é muito famosa por suas vinícolas e culinária deliciosa. Porém, o nosso interesse hoje, como vocês bem sabem, é conhecer um pouco do que foi o antigo bairro judeu de Narbonne, e vamos começar essa caminhada por aqui, exatamente onde começa esse bairro, e quem sabe aqui, debaixo desse arco, existiu então a porta de uma judiaria, de um gueto, ou simplesmente deste bairro judeu. Bem, amigos, a cidade guarda um legado antigo e significativo relacionado à presença judaica. Vale lembrar que as primeiras imigrações judaicas para o continente europeu chegaram na França, e muito do que sabemos sobre os primeiros judeus na Europa, sem dúvida, começa pela costa francesa e, com o passar dos anos, se espalhou pelo continente. O Museu de Arte e História de Narbonne possui a mais antiga inscrição conhecida relacionada à presença judaica na França. Trata-se de um epitáfio para os 3 filhos de um senhor chamado Paragoros: Justus, com 30 anos, Matrona, com 20, e Dulciorella, com 9. A prova absoluta da judaicidade da inscrição é dada por um candelabro de 7 braços e um pequeno texto em hebraico que diz "Paz em Israel", algo tão antigo que, principalmente nos dias atuais, nos toca profundamente, seja pelo transcurso do tempo ou mesmo pela corrente necessidade de paz que precisamos. Essa presença judaica em Narbonne remonta pelo menos ao século V, como confirmado por cartas escritas em 470 e 473. No século VII, pedras encontradas com inscrições em hebraico e latim confirmam esse marco também. Há ainda uma lenda que conta que Carlos Magno teria concedido muitos privilégios aos judeus após sua conquista de Narbonne. Entre eles estava a possibilidade de ter um rei, um representante importante da comunidade. Essa lenda é muito discutida e alguns até acreditam ser verdade, pois Mahir de Narbonne foi um judeu da diáspora dos judeus da Babilônia que, de acordo com um livro do historiador americano Arthur Zuckerman, publicado em 1972 pela Universidade de Colômbia, tornou-se no final do século VIII o soberano do Principado Judeu de Narbonne, na Septimânia. Segundo uma tradição preservada por Abraham ibn Daud Halevi, em seu livro Sefer HaKabbalah, escrito no ano de 1161, Mahir era descendente da tribo de Davi. Ibn Daud relata, por sua vez, que Mahir foi enviado pelo califa de Bagdá ao rei Carlos Magno para ajudá-lo a governar a cidade de Narbonne. Carlos Magno, reconhecendo sua sabedoria, o estabeleceu então como líder aqui da cidade e lhe conferiu uma posição de destaque. Mahir foi reconhecido assim como chefe da comunidade judaica local e seus descendentes mantiveram laços estreitos com a família real. Como eu disse no início, essa história de Mahir, que para alguns é lenda, é envolta em controvérsia, com alguns acadêmicos questionando a veracidade das linhagens e da veracidade a respeito da própria linha genealógica de Mahir. No entanto, estudos recentes corroboram a ideia de que Mahir desempenhou um papel significativo como líder judeu em Narbonne, influenciando não apenas a comunidade judaica local, mas também as relações entre judeus e autoridades francas. Jacques-Sylvain Klein, em seu livro Le Royaume Juif de Rouen Ressuscité, publicado em 2018, revisita o caso de Mahir e confirma a narrativa de sua importância como líder judeu na França medieval. Ele destaca o papel de Mahir como um emissário enviado pelo califa de Bagdá para auxiliar Carlos Magno no controle das comunidades judaicas e na defesa contra os omíadas, que ameaçavam a fronteira sul do reino.
A história de Mahir destaca a complexa integração entre os mundos judeus e franco na Idade Média e lança luz sobre as dinâmicas políticas e religiosas da época. Eu aqui paro um pouco para que vocês possam apreciar à esquerda a antiga sinagoga de Narbonne. Está fechada, não conseguimos acesso neste momento, mas é exatamente aquele prédio que acabamos de ver. Portanto, marcando exatamente aqui o bairro judeu, a antiga judiaria de Narbonne. Bom, amigos, voltando à nossa história, nos diários de viagem, Benjamin de Tudela, que é um personagem que muito inspira aqui o nosso canal, indica que Narbonne é conhecida por sua competência científica e bíblica, graças principalmente às contribuições dos judeus. Isso nós já vimos também em algumas visitas, como na cidade de Tomar, em Portugal, assim como em Salamanca. Vale a pena também visitar esses vídeos e caminhar por lá comigo. Entre os grandes estudiosos aqui de Narbonne, Benjamin de Tudela menciona o rabino Calônimos, que tinha o privilégio de poder selar documentos públicos com o selo no qual aparecia o leão de Judá, e também Yaha ben Yekar, um dos mestres do famoso e conhecido Rashi. No século XII, Narbonne era um dos principais centros da ciência judaica. Os estudiosos e grandes sábios de Narbonne são frequentemente mencionados em obras talmúdicas. Segundo Abraham ibn Daud de Toledo, ocupavam estes sábios uma posição semelhante à dos exilarcas da Babilônia. Eram as maiores autoridades na emissão de decisões e governavam os israelitas com justiça, todos eles aqui de Narbonne. Benjamin de Tudela disse: "Esta cidade é uma das mais famosas no que diz respeito à lei. É um centro de onde a lei se espalhou por todas as regiões. Sábios e príncipes famosos são encontrados aqui." Podemos, assim, citar alguns eruditos e sábios notáveis de Narbonne. Mahir, como já falamos, que se tornou o progenitor de uma família que ocupou posição de destaque até o século XIV, sendo os principais membros Todros, Calônimos o Grande, Calônimos ben Todros, Nassi Levi, que presidiu em 1215 em Saint-Gilles a reunião dos delegados das comunidades judaicas do sul da França, Meshulam ben Natan, que posteriormente se estabeleceu em Melun, Meshulam ben Calônimos ben Todros, Natanov Babylon, Jacob Gaon, Moshe Hadarshan, Davi ben Yosef, Mervan Halevi, Abraham ben Itzhak, a família Kimhi ou Kamhi, Solomon ben Beniste, Isaac HaKohen e Davi ben Yosef Narbonne. A partir do século XII, a população judaica dessa próspera cidade medieval de Narbonne aumentou, principalmente devido à chegada de judeus andaluzes que para aqui migraram. Entre eles, há grandes pesquisadores científicos, literários e talmudistas que compartilharam esse conhecimento em diferentes idiomas, seja espanhol, árabe, hebraico e francês, o idioma do país anfitrião. David Kimchi, um desses grandes estudiosos e filho de um exilado, é autor, por exemplo, do Sefer HaShorashim. A comunidade judaica de Narbonne contribuiu para o desenvolvimento da cidade e desfrutou da grande liberdade conhecida pelas autoridades locais, sejam políticas ou religiosas. Amigos, como podem perceber pelo longo da história da comunidade judaica aqui de Narbonne, as medidas que existiam, que de fato eram discriminatórias, principalmente do Concílio de Latrão, elas eram pouco seguidas por aqui. Os judeus gozavam de certa liberdade e também contribuíram muito para o desenvolvimento da sociedade, principalmente no que diz respeito a esses aspectos científicos e até mesmo educacionais. Por outro lado, ocorreu em 1236 o assassinato de um pescador que desencadeou tumultos locais entre a população, levando, obviamente, à violência e também saques. Pouco antes da grande expulsão dos judeus de 1306, e aqui já falamos bastante a respeito disso em outros
vídeos em outras cidades, a cidade tinha aproximadamente 825 judeus naquela época, constituindo quase 4% da população total. E a partir daí, é claro que com as perseguições e também o avanço da Inquisição, a cidade de Narbonne também sofreu com isso, e mais uma vez os judeus passam a ser exilados. Bom, é também interessante lembrar que atualmente cerca de 20 famílias judaicas vivem na cidade de Narbonne, em parte devido à chegada de judeus oriundos do norte da África na década de 60. E claro que uma comunidade, uma sinagoga, principalmente essa que acabamos de ver, acolhe esses fiéis até os dias de hoje. Eu espero que vocês tenham apreciado a nossa caminhada e a visita à cidade de Narbonne, assim como essa história, mais uma história interessante dos judeus pelo mundo. Um grande abraço e muito obrigado.